Manual de Assassinato para Boas Garotas. O título pode nos dar uma impressão errada da história se não lemos a sinopse do livro, o que é bastante irônico, porque um dos temas centrais da trama é a capacidade de ver além do óbvio, e é sobre não se deixar levar pela aparência. Pipa é uma adolescente determinada. Quando ela decide investir em algo, ela mergulha de cabeça, e foi exatamente o que aconteceu quando ela decidiu que seu trabalho de conclusão do ensino médio seria sobre o caso de assassinato mais famoso da sua cidade. A aluna mais popular da sua escola foi morta pelo seu ex-namorado Sal. Era essa a história que todos conheciam, mas não a história em que ela acreditava. Depois do crime, o rapaz cometeu suicídio e, sem muitas investigações, o caso foi encerrado. 5 anos depois, a cidade ainda estava marcada pela tragédia. É um livro que se encaixa na categoria de suspense policial. E o diferencial dele, com toda certeza, é essa edição, que conta com os diários de investigação da Piper entre os capítulos, o que torna a leitura muito imersiva e flui muito rápido, porque a gente consegue acompanhar a linha de raciocínio dela à medida que ela vai investigando e tendo detalhes do que aconteceu. E apesar dela ser uma excelente investigadora, ela é muito nova. Por causa disso, muitas portas se fecham. Então, ela utiliza de muito material público para entender toda a história. E nesse meio tempo, muitos suspeitos começam a aparecer, assim como ameaças inesperadas, à medida que ela vai se aproximando da verdade. O que não a impede de ir até o final. E enquanto eu li essa história, teve 3 pontos que eu gostaria de destacar aqui com vocês, que eu acho que são as 3 principais lições que eu tirei desse livro. E o primeiro deles é o poder da intuição. Então, a Piper, ela precisava escolher um tema para desenvolver o trabalho final do ensino médio, que é como se fosse um mini TCC. E por acreditar que esse caso de assassinato, que nessa história ainda tinham mistérios a ser resolvidos, ela decide ir em busca de respostas. E por mais que o tema seja polêmico, por mais que a professora dela tivesse, de certa forma, repreendido esse tema, ela foi até o final, porque ela acreditou na intuição dela. E isso eu acho muito legal, porque ela não tinha a pretensão de provar a inocência do Sal, de forma alguma. Ela só queria entender o que tinha acontecido, que foi tudo muito rápido e as coisas não faziam sentido. Então ela deu voz a essa intuição e foi aí que ela teve grandes descobertas. O segundo ponto é ver além das aparências. Porque o que muitas vezes acontece em crimes de grande repercussão é uma grande pressão por parte da mídia e da população local para que os culpados sofram as consequências de seus atos. Só que isso é perigoso, porque se as coisas não forem feitas de forma correta, se o trabalho de investigação não for feito com cautela, as pessoas erradas elas sofrerão as consequências que muitas vezes são irreversíveis. Nesse caso, ninguém conhecia a Indy de verdade, a não ser as pessoas mais próximas a ela. E a cada entrevista com uma pessoa envolvida no caso, a Piper ela conhecia uma parte da personalidade da garota e aos poucos ela foi montando esse quebra-cabeça e descobrindo que Andy Bell tinha muitos segredos, muito mais do que as pessoas poderiam imaginar, e que foram as suas escolhas que a levaram a esse destino trágico e não seu relacionamento com o Sal. Ele foi apenas um efeito colateral, um dano colateral nessa história toda. E o terceiro e último ponto é o poder da mídia na influência da opinião pública. Porque ter voz em uma sociedade informacional é algo que deve ser encarado com muita responsabilidade. Porque seja numa reportagem de TV, seja numa notícia no jornal, num post no Instagram, num anúncio que você ouve no rádio, ou até mesmo nos vídeos que a gente encontra aqui no YouTube. O vídeo que eu estou gravando para vocês, eles devem ser produzidos com muita cautela,
porque tem alguém consumindo esse conteúdo. E as palavras que a gente usa, a forma como a gente comunica, os gestos, as expressões faciais, elas constroem e induzem o discurso. Inclusive, tem muitas áreas que estudam e utilizam desses conceitos, desses aspectos para poder transmitir determinadas mensagens. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de conteúdo que vocês consomem? E se vocês já pararam para pensar a forma como esses conteúdos influenciam a sua forma de pensar. E é por isso que os profissionais que trabalham com produção de conteúdo, eles têm uma responsabilidade em relação ao material que eles divulgam. Porque além de garantir a veracidade das informações, a gente não pode esquecer que o que falamos afeta outras pessoas de forma que muitas vezes a gente nem imagina. Então é isso, gente. Eu amei ler essa história, dei 5 estrelas, favoritei, li muito rápido, simplesmente devorei esse livro. E pelo título, muita gente pode entender errado, mas é uma história de investigação, não tem nada relacionado com ensinar pessoas a matar, não é nada disso. A Piper, ela é uma adolescente determinada e acredito que ela tem muitas lições para nos ensinar. Fica aí a dica desse livro para vocês, obrigada por ficar até o final e até a próxima!